Olá e boas-vindas a mais esta análise detalhada. Hoje a gente vai embarcar numa jornada simplesmente fascinante, que vai dos maiores sistemas do nosso corpo até as menores reações celulares. O nosso grande objetivo aqui é garantir uma fácil compreensão e manter o ritmo bem dinâmico para todo mundo. Ah, e uma dica rápida: para não perder nenhum detalhe, vale muito a pena ativar as legendas aí na tela, tá bem? Vamos lá decodificar o sistema nervoso, viajando direto do macro ao micro. Bom, vamos direto ao ponto e dar uma olhadinha no nosso roteiro de hoje. Primeiro, o grande processador central. Na sequência, mapeando os lobos cerebrais, eu e emoções e o sistema límbico. Mais adiante temos neurônios, a rede elétrica, seguido de lutar, fugir ou descansar. E a gente fecha com chave de ouro em a anatomia de um susto. Bora começar? Iniciando então pela nossa seção 1, o grande processador central. O nosso organismo lida com uma quantidade absurda de informações o tempo todo, não é mesmo? Ele precisa integrar de forma impecável o que está acontecendo no ambiente lá fora com o que está rolando do lado de dentro. E aí surge aquela pergunta intrigante. Afinal, quem é que controla esse ajuste fino do corpo? É incrível notar como a biologia gerencia mudanças super bruscas se a gente precisar fazer o menor esforço consciente para administrar cada detalhe. E para provar o porquê de toda essa automação ser vital, como pegar um exemplo clássico e fisiológico do dia a dia? Comer um simples pãozinho. Quando a gente consome carboidratos, o nível de glicose no sangue dá aquele salto. Só que o corpo não pode manter essas taxas lá no alto, porque isso levaria a uma hiperglicemia e a doenças sérias como diabetes. É exatamente aí que o sistema nervoso entra em cena. Ele detecta essa alteração, atua como um superprocessador e dispara uma resposta imediata. O pâncreas recebe a ordem para liberar insulina na hora e a glicose é puxada para dentro da célula para ser estocada como energia. É o controle absoluto trabalhando pela nossa sobrevivência. Dando uma olhada na tela, fica bem claro como essa divisão anatômica funciona na prática para que toda essa integração aconteça. De um lado, a gente tem o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula. Esse é o grande processador central, o chefe de tudo. Do outro lado, temos o sistema nervoso periférico, composto pelos nervos e gânglios. Eles funcionam basicamente como a nossa fiação elétrica. Essa fiação viaja até as partes mais distantes do organismo e conecta tudo diretamente de volta ao processador. Seguindo em frente, chegamos à seção 2, mapeando os lobos cerebrais. Agora, o que é realmente interessante nessa tabela é como as funções cerebrais estão super bem loteadas, cada uma no seu quadrado. O encéfalo é subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E nas regiões do cérebro em si, temos 4 lobos principais. O lobo frontal ali na frente é o grande diretor, cuida das tomadas de decisão, do raciocínio e segura os impulsos. O parietal lida com as sensações e a capacidade somatosensorial. O temporal, mais no meio e um pouquinho mais embaixo, é o nosso arquivista, cuidando profundamente da audição e da memória. E lá atrás, o lobo occipital é o especialista absoluto da visão. É tudo incrivelmente organizado. Avançando mais um pouco, vamos para a seção 3, emoções e o sistema límbico. A mente humana, claro, não se resume só a um processamento frio e mecânico. É bem no coração do cérebro que a percepção esbarra no afeto. Embora seja quase impossível separar áreas que trabalham tão juntas, para facilitar o entendimento, as estruturas centrais mais ligadas ao sistema límbico incluem o tálamo, o hipotálamo, a amígdala, o hipocampo e o giro do cíngulo. Pensem nisso como uma rede ultraconectada que dita as nossas respostas fisiológicas baseadas nos nossos sentimentos e lembranças. E o grande detalhe crucial dessa região é a amígdala. E olha só, não vamos confundir com as amígdalas lá da garganta, hein? A amígdala cerebral é uma estrutura profundamente ligada ao processamento de emoções fortíssimas, especialmente a raiva e o medo. Ela atua como um autêntico radar de ameaças no nosso corpo, sendo absolutamente essencial para nos proteger e garantir a sobrevivência. Mas a nossa vivência não é feita só de sobrevivência imediata. A gente depende das nossas lembranças, o que nos leva ao hipocampo. Essa área é a grande responsável por registrar a memória espacial e, principalmente, a nossa memória afetiva. Tem um exemplo super cativante na literatura. Imaginem sentir, de repente, aquele cheirinho inconfundível de uma broa de milho sendo assada. Esse odor, um simples estímulo físico, atravessa o sistema nervoso e, na hora, engatilha uma onda de memória afetiva enorme baseada no passado. Toda essa mágica acontece sob a regência do hipocampo. E assim chegamos à seção 4, neurônios, a rede elétrica.
Chegou a hora de dar aquele zoom máximo, lá na escala microscópica, para entender as células que fazem todo esse sistema rodar. O neurônio é o protagonista indiscutível dessa história. O caminho do sinal elétrico obedece a uma lógica bem rígida. Primeiro, os dendritos recebem a informação externa. Aí, o corpo celular processa esse dado todo. Depois, a informação pega uma verdadeira via expressa pelo axônio através de impulsos elétricos. Um ponto notável é que a bainha de mielina que reveste o axônio funciona não só como isolante, mas cria uma condução saltatória. Isso acelera de um jeito absurdo essa transmissão elétrica até chegar nos terminais. Mas o que acontece no final dessa via? A gente esbarra num espaço, uma fenda, chamada sinapse. O grande lance aqui é que enquanto a comunicação dentro do axônio de um mesmo neurônio é puramente elétrica, a passagem de informação entre dois neurônios diferentes é majoritariamente química. A gente depende de pequenos mensageiros, os neurotransmissores, para cruzar essa fenda e passar a informação adiante com sucesso. Dando um passo para trás novamente, entramos na seção 5, lutar, fugir ou descansar. Isso ilustra de forma brilhante como o sistema nervoso autônomo atua no mundo real, comandando os nossos órgãos viscerais através de duas forças totalmente opostas. De um lado, o sistema simpático, que é o nosso botão de pânico para lutar ou fugir. Ele joga adrenalina na corrente sanguínea para fazer o coração bombar, com nervos que saem principalmente das regiões torácica e lombar. Na outra ponta do ringue, temos o sistema parasimpático, o grande mestre do repouso e da digestão. A missão dele é acalmar tudo, reduzindo os batimentos cardíacos, usando nervos que partem das extremidades, lá do alto, na zona craniana, e lá de baixo, na região sacral. Juntos, eles mantêm a nossa balança diária em perfeito equilíbrio de ação e recuperação. E, finalmente, chegamos à seção 6, a anatomia de um susto, o grande clímax da nossa análise. É simplesmente impressionante observar a velocidade dessa cascata de reações, sintetizando tudo o que vimos até aqui em tempo real. Passo 1. Imagina presenciar um trauma ou um perigo iminente na rua, como um assalto. O corpo capta o evento na hora. Passo 2. Essa informação sobe a 1000 por hora pelos nervos periféricos e, lá no sistema límbico central, a amígdala acende a sirene de emergência frente à ameaça. Passo 3. O hipotálamo, numa comunicação instantânea, já inicia o protocolo de sobrevivência visceral. Passo 4. O sistema nervoso simpático assume o controle absoluto, derramando adrenalina. A respiração fica super ofegante e o coração dispara. Em frações de segundo, um trauma visual se converte na mais pura energia motora, deixando o corpo pronto para reagir ou escapar correndo. E acompanhar toda essa engrenagem nos leva a uma última provocação. Como é possível que um mecanismo tão gigantesco, cheio de variáveis cruciais, consiga operar completamente abaixo do nosso radar consciente em meras frações de segundo? É a beleza impecável e misteriosa da biologia humana trabalhando incansavelmente a favor da vida. Fica aqui essa super reflexão que, com certeza, deixa aquela fagulha de curiosidade acesa para aprender ainda mais. Muito obrigada pela companhia até o fim desta explicação e até a próxima!